vai precisar se encaixar no horário legal, pague um payout legal, para você não ficar fazendo operação e ganhando tipo top payout, ou se não, um tempo de expiração muito maior do que você pode fazer de operação, tá? E vamos lá então. Vou colocar aqui na minha conta real aqui. Tá. Pessoal, primeira coisa de tudo, se você não assistiu ainda a primeira aula de entendendo como que funciona cada paridade, cada tipo que tem aqui, eu recomendo que você assista essa aula para você entender o que você está fazendo. Tipo, você não está aqui na Equioption só fazendo uma operação de compra e venda e apostando se vai subir ou vai descer. Certo, você ganha se você acertar a sua análise e você perde se você errar a sua análise. Só que é claro que se você quer realmente ter um futuro e ganhar dinheiro todos os dias de forma consistente, você tem que saber o que você está fazendo. Até porque se alguém te perguntar ou se você precisar se pronunciar para alguém, você vai saber e essa aula você vai entender como funciona. E também na aula anterior aí, para quem não sabe o que significa os ativos, não deixa de assistir a aula anterior. Tem bastante dica interessante também para abrir muito a sua mente na hora de fazer as operações e para você que está começando a entender direitinho. Então, eu peço por favor que você não pule as aulas, tá, pessoal? É claro que vocês vão ter o meu suporte no WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa que você não entenda, que eu tenha que explicar para você um pouco mais em particular, é claro que você vai poder lá falar comigo no WhatsApp. Mas assista o vídeo primeiro, assiste o curso, treina e aí você tira as suas conclusões lá comigo, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Como eu já tinha falado, eu recomendo mais as opções binárias, até por causa do tempo e também porque você vai estar trabalhando dentro do mercado de Forex mesmo, diferente das digitais aqui, que eles oferecem um período um pouco maior, você vê aqui é 92%, porém eu não recomendo tanto, porque isso daqui é uma mesa de negociação interna da corretora, então ela tem livre e total acesso para poder fazer uma alteração, ficar diferente do gráfico do verdadeiro gráfico, que é o gráfico do Forex. E eu recomendo que utilizem as opções binárias mesmo, tá, pessoal? E vamos para cima, tá? Bom, vamos lá. Os melhores horários, você vai acessar o primeiro link aí da descrição, tá? Aí você vai ser direcionado aqui no site da Invest. Como eu já comentei aqui com vocês, é um site muito legal para você aprimorar ainda mais o seu conhecimento, você estudar um pouco mais e entender o que está acontecendo no mundo e no mercado, tá? Então você vai acessar o primeiro link aí, a gente vai ver Market Hours, tá? E aí a gente vai ver o horário de câmbio mundial, tá, pessoal? Em tempo atual, você tem que ver se o seu tempo está selecionado aqui em GMT-3, que é o nosso horário de Brasília aqui, para o tempo ficar direitinho aqui, você conseguir entender o que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Ó, aqui no horário de câmbio, reparem que agora é exatamente às 2 da tarde, tá? E aqui ele já está marcando uma sessão em azul. E o que significa essa marcação em azul? É porque a gente está dentro dessa sessão. Mas o que é uma sessão, Drago? Pessoal, uma sessão é um horário onde o mercado de câmbio ele fica aberto para os grandes bancos, grandes investidores, as grandes empresas. Nesse horário é o horário comercial. É como se, por exemplo, fosse aqui no Brasil, entre 9 da manhã até 6 horas da tarde. Esse é o horário que a gente tem as movimentações aí no gráfico da B3. E aqui no gráfico internacional do Forex é a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, a única diferença é que esse mercado de Forex ele não fecha, ele é 24/5, ou seja, ele finaliza na sexta-feira à tarde e abre novamente no domingo de tarde, no mesmo horário. Você tem aí durante a semana esse período de 24 horas para poder fazer suas operações. Mas é claro que você não vai ficar operando em qualquer horário, e até por isso que você está assistindo essa aula. Nesse momento, a gente está na seção da Europa, certo? Eu separei aqui para vocês, ó, as sessões, pessoal, que vocês vão mais utilizar, tá? Ó, a sessão dos Estados Unidos, que é de Nova York, é geralmente a que movimenta mais durante esse horário. Você vai poder operar entre as 9 até as 17 horas. São os horários de mais movimentação que você tem de preço. Tanto no Forex quanto na Equioption. Se você for ver agora, 2 horas da tarde, a gente tem bastante ativo que tem como base o dólar. Então, a gente tem aqui, ó, o Wildcard, tem também o euro, tem várias e várias paridades aqui ativas no momento, tá? Na digital tem até mais opções, mas aqui o que eles oferecem são essas daqui, tá, pessoal? Não é um horário que eu gosto de operar muito, eu prefiro operar mais no período da manhã,
que é na seção entre Londres e Nova York. Porque se você reparar aqui, ó, o mercado de Londres, ele abre às 4 horas da manhã aqui no horário de Brasília. E quando chega às 9 horas da manhã, ele abre o mercado de Nova York também. Ou seja, a gente tem os dois mercados internacionais abertos no mesmo momento. Então, até por isso que os grandes traders, as pessoas indicam que você opere mais no período da manhã. Claro, isso não é uma regra clara, você pode operar em qualquer horário, mas, na minha opinião, os melhores horários para você operar no mercado de Forex e nas opções binárias está entre 4 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde, meio-dia. Nesse horário aqui você também tem movimentações, você vai trabalhar mais com as paridades com base no dólar, mas esses são os melhores horários, tá? Se você não tem esse horário de operação, pessoal, não tem problema. A gente tem também no mercado de Tóquio, tá? Ele abre a partir das 20 horas, você já consegue provavelmente já operar também em Tóquio. Não recomendo muito você operar nesse horário, eu recomendo que você opere mais ou menos quando ele está na metade já do mercado aberto, entre as 22 e as 23 horas, que aí já vai ter uma movimentação legal. O mercado de Tóquio, pessoal, junto com o mercado de Sydney, eles ficam abertos no mesmo período, então você vai conseguir trabalhar nessa sessão asiática. Ó, ele abre às 21 horas, no domingo, e entra na sessão de trade europeia às 9 horas, certo? E aí a gente vai trabalhar com paridades tipo de dólar-ien, todas essas paridades que tem com base as moedas de Tóquio. E Sydney, você pode trabalhar durante esse horário, tá? Aí depois, quando abre o mercado de Londres, você pode entrar no euro, no dólar, paridade com dólar. Tem aqui também os ativos que você pode operar, tá, pessoal? Na seção de Londres, você pode operar no euro, GBP e USD, que são os ativos que geram mais volatilidade. A seção dos Estados Unidos, você pode operar mais o dólar, o euro, o GBP, o AUD e o JPY. A seção asiática, você também vai operar o AUD e o JPY. Dá para operar GBP também, é bem interessante, mas foca, pessoal, nos ativos que tem com base JPY durante a noite, tá? Foca nesses ativos aqui, que são os ativos que têm mais volatilidade, você vai conseguir ter mais sucesso aí no mercado, tá? E lembrando sempre de analisar qual que é o horário que você está fazendo no momento, o que está acontecendo no mercado, ver as notícias, vem aqui nessa parte aqui, ó, de calendários. Opa, calendários não, pessoal. Você vai vir aqui em notícias, ó. Notícias. Não, primeiro você vai vir aqui no site da Invest, normal, ele vai carregar, aí você vai vir aqui nessa parte aqui, ó, calendário econômico, tá? No calendário econômico, você consegue ver tudo o que está acontecendo no mercado e o que vai acontecer durante o dia, tá? Seleciona aqui o GMT -3, que aí você vai verificar certinho, ó. Que nem nesse caso, ó, a gente tem 3 países com feriado. A Argentina temos um feriado, no México a gente tem um feriado e na Índia a gente tem um feriado. Então, provavelmente isso daqui gere menos liquidez no mercado. Menos liquidez você vai ter de injeção de preço, porque as grandes empresas, os grandes bancos estão fechados nesse dia, nessas paridades. Se fosse, por exemplo, o feriado nos Estados Unidos, a gente não vai ficar lá tentando a sorte no dólar, entendeu? A gente vai partir para as outras paridades. Se fosse, por exemplo, o feriado do euro, a gente também não ia operar o euro-USD. Então é bem importante que você faça essa análise aqui antes de você iniciar o seu dia de operações, tá, pessoal? Vê as notícias aqui também. Eu vou deixar para um próximo vídeo para vocês entenderem certinho como que vai ser para você operar através das notícias, tá? Verifica que os horários, ó, dá para ver também os horários que tem notícia, por exemplo, hoje, ó, essas daqui são as notícias que já foram, ó, 9 dias, a gente teve uma notícia para o dólar, ó, há 5 horas atrás, com 3 estrelas. Mas o que são essas 3 estrelas, sabe? São geralmente a volatilidade que você vai ter com essa notícia. Nesse caso, às 9h30, a notícia veio negativa, ela tinha um prévio de ser uma notícia positiva, a projeção dava para 0,06 e o atual saiu no negativo, então ela está no vermelho. Isso daqui impacta negativamente para a paridade do dólar. Então, se você está operando, por exemplo, o euro e o dólar, se sai uma notícia negativa para o dólar, é claro que o euro vai tomar como base. É a mesma coisa, por exemplo, de a gente estar operando o euro e o dólar, um exemplo fictício. E o presidente dos Estados Unidos solta uma notícia e isso vai impactar de forma negativa para a economia sul. Então, a gente sabe que os investidores e os grandes bancos vão optar por aplicar o seu dinheiro em outras, como eu posso dizer, em outros ativos, no euro, em outras paridades, entendeu? Sempre vai ter essa briga entre as grandes potências mundiais, tá, pessoal? E é bem interessante que você fique atento nas notícias aqui e saiba os horários que você está
está operando, que nem eu passei para vocês aqui, e coloque na cabeça e veja o melhor horário que se encaixa no seu operacional. Vai ter estratégia que vai funcionar mais no horário de toque de Sydney? Vai ter o pessoal que vai operar de madrugada. Tem o pessoal que gosta de operar na seção europeia, Londres, Nova York, que é o horário que eu mais prefiro fazer as minhas operações. Tem também. As minhas estratégias, elas vão funcionar tanto em qualquer horário que você colocar a análise para esse action que eu estou passando para vocês aqui nesse treinamento, você vai conseguir aplicar em determinado ativo. O que vai mudar se você vai ter grandes resultados ou não é a liquidez e o momento do mercado. Se não tiver notícia, tiver com uma liquidez legal, tiver tendo grandes movimentações lá no preço, ó, repara, se ele estiver movimentando assim, ó, dessa forma, ó, por exemplo, a gente vê bastante movimentação, repara que aqui a gente teve bastante queda. Então, isso daqui, ó, é grande volatilidade, ó, o preço vai se movimentando, ó, ele deixa grande velas. Ele não fica naquelas velinhas pequenininhas, vários dojis. Cara, se tiver com doji, não estiver movimentando, se você vê que aqui, ó, por exemplo, no Forex, tiver com esse spread maior do que o esperado, cara, sai fora, não entra no mercado, não vale a pena, tá? Bom, então é basicamente isso para você escolher os melhores horários. Na minha opinião, realçando aqui para vocês, eu prefiro operar entre as 4 da manhã até as meio-dia no horário de Brasília. São os horários que geram mais liquidez e que eu consigo trazer mais resultados positivos para a minha banca, tá? Eu opero nos ativos do Euro, USD, GBP, USD e todos os ativos que têm como base o dólar e o euro, tá? São os ativos que vão movimentar mais nesse momento, beleza? Bom, então é isso, pessoal.